Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ActionCast, o podcast que vai alavancar as suas vendas. Eu sou Amanda Vieira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre gestão comercial de alta performance. Estou aqui com o Eliandro e Vincenzo para conversar um pouco sobre esse assunto. Então já quero passar a bola para vocês e gostaria de saber o que vocês esperam deste episódio. Começando por ti, Eliandro. Então eu espero que ao final desse episódio os empreendedores possam entender a real importância de ter um setor comercial muito bem estruturado e também que eles entendam como fazer a gestão eficaz desse setor. Perfeito, Vincenzo. Espero que ao término desse episódio a gente possa ter contemplado aí a maior parte dos assuntos em relação às responsabilidades, em relação ao que um comercial precisa apresentar, precisa fazer e a todas as atribuições então que são destinadas a ele, dentre suas metas, seu trabalho, sua real responsabilidade dentro da empresa quanto a resultados, até onde ele deve ir e o que ele deve apresentar. Então, para a gente começar a nossa conversa, gostaria de saber de ti, Eliandro, através da tua experiência nesse assunto, quais são os erros mais comuns cometidos por empreendedores na gestão comercial do seu time? Eu diria que os erros eles começam desde o processo de contratação, né? Nós acompanhamos de perto o setor comercial de diversas empresas e é algo muito comum no dia a dia as empresas elas acabam optando por criar o setor comercial com pessoas que não necessariamente tenham uma aptidão para aquilo. Mas muitas vezes pegar até pessoas que estão performando mal em outros setores, muitas vezes já a ponto de serem demitidas, e acredite, isso acontece, e aí jogar para o setor comercial como uma tentativa a mais para ver se vai funcionar isso na prática. E isso é um erro muito comum e um erro grave, porque é o setor comercial que traz receita para dentro da empresa. Então, se o processo de contratação ele já não começa da forma adequada, certamente essa empresa ela vai ter sérios problemas. Eu sempre digo, não adianta você investir pesado em treinamento se você não tiver as pessoas certas. Começa o principal pelo processo de contratação. Outro erro muito comum que nós vimos ao longo das empresas que nós assessoramos é muitas vezes os vendedores eles não ter um sistema de CRM para trabalhar. Cada vendedor se organiza de um jeito. E eu até vou trazer aqui, compartilhando uma história, sobre uma das empresas que nós auxiliamos em todo o processo, tanto no processo de marketing, gerando oportunidades, quanto no processo da estruturação comercial, que foi uma empresa de franquias, onde nós podemos acompanhar de perto e organizar todos os setores. Quando nós tivemos o primeiro contato dentro dessa empresa, a gente foi entender primeiro o que os vendedores eles faziam. Como que era a atuação deles do dia a dia. E aí nós já começamos a ver alguns erros. Que era o quê? Não tinha processo, cada vendedor vendia de um jeito, não tinha ferramenta de trabalho, né? Muitos se organizavam por planilha de Excel, outros por folha de papel. E eles não conseguiam ter a clareza dos números e do desempenho de cada vendedor. E esse é um erro muito comum, né, Vincenzo? A empresa, muitas vezes, ela acaba fazendo análise do processo comercial, analisando apenas o final. Os números em termos de venda. Os vendedores estão me entregando venda. Mas legal, mas o que esses vendedores, cada um deles, está queimando de oportunidades ao longo do processo? Quantas oportunidades que precisam ser trabalhadas para esses vendedores acabar fazendo essas vendas, né? E aí a gente encontra algum dos erros muito comum é as empresas pecar no acompanhamento desses vendedores, né? Então a gente pode falar sobre contratação, a gente pode falar sobre falta de treinamentos contínuos, a gente pode falar na forma como esses vendedores, quando eles chegam na empresa, eles são treinados, muitas vezes tendo que ser treinados por um colega que está atuando na função, que não tem aquela habilidade para treinar, que não segue um processo, e aí o vendedor acaba muitas vezes vendendo por feeling. A gente pode falar também sobre a falta de métricas claras, né, para analisar esse processo e também, como eu já falei, da importância de ferramentas tecnológicas também na gestão e no acompanhamento
do time de vendas. De todos os pontos que tu citou, eu acredito que eu posso exaltar 2, assim, que são muito gritantes, que é o fato de realmente de trazer pessoas de outros setores em baixa performance, e aí eu acredito que exista uma espécie de falta de entendimento do comercial, no sentido da responsabilidade que ele tem. Por exemplo, bem como o Leandro disse, pessoa em baixa performance, tem do setor, em vez de demitir, vão colocar no comercial. Por que normalmente as pessoas acham isso? Para o comercial, talvez ainda seja visto como uma espécie de segundo plano de todas as pessoas, no sentido de que tu não enxerga uma criança normalmente falando o que tu quer ser quando crescer, eu quero ser vendedor. Dificilmente a gente vai ouvir algo nesse sentido. E também porque ao longo da vida as pessoas pensam que vender algo é como se fosse um último plano. Vou dar um exemplo. Estou lá na faculdade, preciso ganhar mais dinheiro, preciso ter mais dinheiro para pagar, para me manter, para pagar a faculdade. O que normalmente as pessoas fazem? Tentam uma renda extra. Vendem sanduíche, vendem brigadeiro, vendem outras coisas para complemento de renda. E aí, aparentemente parece que nunca é o plano A das pessoas serem vendedoras, sempre parece que é o plano B, é algo que eu vou fazer se for necessário. E talvez essa visão errada ainda esteja dentro das empresas nesse sentido, de que a pessoa está em baixa performance, vamos dar uma última chance lá no comercial, para ver se ela se salva. E isso é um erro muito crasso, porque, como o Leandro também disse, eu vejo o comercial como um dos principais setores da empresa. Eu costumo pensar nele como um coração, que o coração bombeia sangue, para que os outros órgãos funcionem. E se o comercial não traz novos clientes, não vai ter o que os outros setores também possam fazer, porque eles precisam de demanda, eles precisam de trabalho. Uma empresa só existe se tiver clientes, e quem traz esses clientes é o setor comercial. Então, nada adianta de ter todos os outros setores com profissionais absurdamente qualificados, se no comercial, que é quem traz novos, eles não têm essa pessoa tão qualificada quanto. Então, essa questão é muito forte nas empresas. E o segundo ponto que eu queria trazer era essa questão também da mensuração. Como o Leandro disse, as empresas acabam olhando só o resultado e não o processo, quando na verdade tem que ser o contrário, porque olhar o resultado basta dizer se o resultado tá bom ou tá ruim, tu só tem 2 análises sobre o resultado, quando no processo tu deve analisar o que foi feito com aquela oportunidade, quando ela entrou, como é que foi abordada, quantas vezes a gente conversou com a pessoa, se o follow-up foi bem feito, se o número de tentativas foi o mínimo necessário, mas também o máximo até talvez o vendedor desistir daquela negociação, qual é o principal motivo de perda que hoje a gente tem em cada etapa do processo de venda. Então isso é ter controle do processo, e nisso o comercial deve ter, e principalmente o gestor deve ter o controle. Então, normalmente o comercial não tem controle exatamente sobre o resultado, mas ele tem gestão sobre o processo, e quanto melhor o processo, obviamente vai ser melhor o resultado. Depois dessa visão geral sobre o assunto, vamos pensar em um cenário onde o empreendedor não tem um processo comercial estruturado. Vincenzo, por onde começar a estruturar um processo comercial do zero em uma empresa? Isso é difícil. Esse é difícil, esse cenário é difícil. Pelos motivos já citados, né, de talvez ter um baixo nível de conhecimento sobre o comercial, quando a gente começa a estruturar um comercial do zero, inicialmente o ideal é a gente começar pelo número de vendedores necessários. Um dos pontos que a gente acabou também não citando nos erros normais que o comercial comete é a quantidade de vendedores necessários para atender uma demanda. Às vezes as empresas pensam, vou contratar um funcionário a mais porque eu quero vender mais. Mas não é porque tu tem mais vendedores que tu vai vender mais. Na verdade, ter mais vendas vai depender da quantidade de oportunidades que se tem diariamente, mensalmente, e também da conversão que se tem com aquelas oportunidades. Então, para vender mais, basicamente, ou tu precisa de mais oportunidades com a mesma conversão, ou uma melhor conversão com o mesmo número de oportunidades. Então, quando a gente começa uma estruturação comercial, sempre é necessário calcular a quantidade de trabalho que nós teremos para aí sim fazer a contratação do número correto de pessoas. E claro que à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai avaliando a necessidade de ter mais ou às vezes menos. Muitas vezes a gente entra numa empresa e vê que eles têm muitos vendedores para pouca demanda e que talvez metade daquela equipe desse conta e traria um resultado melhor do que aquele monte de vendedor que tem. Então, o primeiro passo certamente seria ajustar o número de vendedores conforme a demanda necessária. Num segundo passo, CRM, sistema, metrificação. Tem que mensurar, não tem como mensurar
trabalho, não tem como mensurar processo, não tem como mensurar resultado se não tiver uma ferramenta para isso, e é CRM. Então, nenhum setor comercial que se preze, que seja profissional, que seja bom, não tem CRM. Tem que ter CRM, porque ele é a principal ferramenta do vendedor. Com certeza é CRM. E, por último, treinamento. Com certeza treinamento. Treinamento de processo, de como abordar, de como aumentar o nível de consciência do produto, do serviço, da apresentação, da própria apresentação do vendedor para gerar confiança, gatilhos mentais, contorno de objeção, parte de negociação, de fechamento. Então, treinamento, e a partir disso colocar em prática diariamente. Pegando esse gancho que você trouxe, Vicenzo, e até passando uma dica, né, para os empreendedores que estão estruturando um processo comercial do zero, né? Porque muitas vezes esse processo comercial, ele começa a ser organizado pelos atendentes que antigamente só faziam atendimento na empresa. Isso é algo muito comum, principalmente nas instituições de ensino, que nós trabalhamos, né, com muitas instituições de ensino aí em todo o Brasil, e muitas delas ainda estão saindo desse processo de tirar a venda da secretaria, onde a secretaria tem N funções para fazer, e a principal delas não está em vender, e organizar esse processo comercial com vendedores de fato para fazer a venda, né? Então, a partir do momento que você deseja estruturar um processo comercial, pense muito bem, assim, na importância de você ter as melhores pessoas nesse processo. E aí eu já te dou uma dica, empreendedor. Quando você for pensar em contratação do seu time de vendas, não procure apenas no seu círculo de amizade, porque é algo muito comum. Os empreendedores, quando eles vão contratar alguém para vendas, e inclusive já surgiu isso para mim durante as reuniões, né, com empresários, né, das empresas que nós atendemos, de muitas vezes dizer a seguinte situação: eu tenho um conhecido que fala muito bem, que já trabalhou vendendo outros produtos, que eu acho que ele vai se acertar no setor comercial. Só que muitas vezes esse vendedor ele estava acostumado a trabalhar com produtos de baixo ticket, acostumado a trabalhar com processo de venda transacional, ou seja, só apresentar o produto, passar o preço e tentar concluir a venda. E para a necessidade dessa empresa que está organizando esse setor comercial, ela precisa de um vendedor mais preparado. Muitas vezes é uma venda B2B, que o vendedor ele vai precisar entender de vendas complexas, ele vai precisar ter mais conhecimento. E dificilmente, empreendedor, você vai conseguir atrair bons vendedores se você não tiver uma comissão variável. Porque os vendedores bons, eles gostam de ganhar dinheiro. Quem não gosta, né? Então, assim, quando você for organizar o teu processo, pense muito bem em acertar as pessoas. E isso parte do princípio de você criar um processo de seleção. E muitas vezes algo simples, você fazer um post da contratação, impulsionar na rede social para buscar bons currículos para você analisar, pode ser um excelente caminho para você já acertar nas pessoas do seu time. E aí, a partir disso, com base em tudo isso que o Vicenzo comentou e colocou muito bem esses pontos no sentido de ter um sistema de CRM para você fazer a gestão desses vendedores, e se possível, até uma dica a mais que eu te dou em relação a esse processo, se você conseguir iniciar, em vez de um vendedor, iniciar com 2, vai ser algo muito importante. Por que isso é tão importante, Leandro? Porque você vai possibilitar fazer comparação de performance. Se você entra com apenas uma pessoa, com um vendedor, fica difícil de você saber se ele está fazendo um bom trabalho ou não. Agora, se você entra com 2 pessoas, você já consegue, logo de cara, nos primeiros passos, já acompanhar a performance de ambos os vendedores. E aí, claro, com essa análise e principalmente a partir do CRM de você fazendo essa gestão da produtividade diária, você vai saber o momento certo de você crescer esse seu time. Porque aí você começa a entender, legal, os vendedores aqui, eles estão agora, eles chegaram no ápice do número de vendas que eles conseguem fazer no dia, mas eu tenho mais oportunidades que precisam ser trabalhadas e me falta braços. Aí, nesse caso, é o momento de você crescer a equipe e não apenas crescer a equipe, que nem o Vicenzo trouxe, preciso vender mais, vou contratar um novo vendedor, sem ter um volume de oportunidades qualificadas para esse vendedor iniciar o trabalho. Então, esses pontos eu achei muito importante trazer, porque muitas vezes, se você focar apenas no processo,
acertar todos os pontos do processo. Mas estiver com a pessoa errada, ainda assim você pode ter problema no teu setor comercial. Só para finalizar essa questão, normalmente o vendedor bom já está trabalhando, já está empregado. Então, realmente ter um anúncio atrativo, um anúncio que chame a atenção, que tenha a questão da bonificação, tenha uma meta condizente, uma bonificação para que atraia ele também na questão da ambição, para ele ganhar dinheiro, é bastante importante, porque normalmente essa pessoa está empregada e eu preciso ter algum atrativo diferente para trazer ela para minha empresa. E algo que está totalmente relacionado com as falas de vocês dois é a questão da contratação. E é algo que gera muita dúvida nos empreendedores, é uma dúvida recorrente dos nossos clientes também. Então eu gostaria de saber, Leandro, quais são as características, habilidades que são pré-requisitos de um vendedor? Eu digo que o vendedor, primeiro, ele tem que ter sede de vender. Ele tem que ser um cara determinado, com sangue no olho, que, sabe aquele senso de missão? Eu, ao longo da minha vida, teve uma época que eu fui militar do Exército. E algo que tinha uma frase que era até comentada dentro do Exército, era assim, ó, não pergunte se podemos, dê-nos a missão. Quando o vendedor, ele é determinado e ele gosta de fazer isso, ele muitas vezes ele vai encontrar um jeito. Se não tiver o volume de oportunidades necessárias, esse cara ele vai te incomodar. Então, essa já é uma dica, empreendedor. Se os teus vendedores não estão batendo meta e eles não estão te incomodando por isso, você pode estar com a equipe errada. Esse é um dos pontos principais. O vendedor ele precisa ter sede por venda, ter fome de vender. Outro ponto também, o vendedor ele tem que gostar de ganhar dinheiro. Porque quanto mais o vendedor, e aí eu não digo no sentido de, não me entendam mal, não é questão do vendedor ele ser ganancioso, que muitas vezes as pessoas confundem. Não. É do vendedor ele gostar, se ele ganha comissão, ele entender que quanto mais ele vai vender, mais ele vai ganhar. E ele ter gosto por isso. E um terceiro ponto, então se eu tivesse que dizer 3 pontos, né? Sede de vender, vontade de ganhar dinheiro e o terceiro, a vontade e o desejo de aprender cada vez mais. Se o vendedor, ele gosta do que ele faz, se ele gosta de fato do mundo das vendas, ele vai comprar livros, ele vai fazer curso, ele vai buscar se aperfeiçoar e isso vai fazer com que ele se desenvolva cada vez mais. Quanto mais conhecimento ele tiver alinhado com a vontade e alinhado com o desejo de todos os meses ser o melhor, de bater meta, vai fazer com que esse vendedor tenha grande sucesso no mundo das vendas. E também algo que está totalmente ligado com esta questão de contratação é a relação do número de vendedores dentro de um time de vendas. O Vicenzo já chegou a tocar nesse assunto ali na resposta anterior, mas gostaria de aprofundar um pouquinho mais, Vicenzo. Como definir o número de vendedores em um time comercial? Quais que são os fatores que vão colaborar para definir isso, sabe? O fator crucial para essa definição é o número de oportunidades diárias que cada vendedor vai trabalhar. Então precisa se entender qual é o máximo, qual é o limite máximo que cada vendedor consegue trabalhar diariamente entre novas oportunidades e oportunidades que ele já está trabalhando, pessoas que já estão em negociação, pessoas que estão em follow-up, pessoas que estão em apresentação. Então, para calcular isso é muito importante a gente ter controle sobre a nossa conversão por etapa. A conversão por etapa é quantas pessoas novas, quantos leads novos, qualificados eu conversei naquele dia e quantos destes me responderam, abriram uma conversa, abriram a possibilidade de eu me apresentar e apresentar o meu produto e o meu serviço. Depois a gente calcula a próxima conversão, que é quantos destes eu consegui abrir negociação, quantos eu consegui de fato apresentar o produto, apresentar o valor dele, não o preço, o valor dele, para aí sim a gente ir para a parte de apresentação de preço, né, o quanto custa, que aí sim a gente parte para a negociação e destes que a gente abriu negociação, quantos que de fato viraram venda. Então a conversão por etapa vai me dizer exatamente qual é o volume que eu preciso diariamente de trabalho por vendedor para transformar o máximo de oportunidades em vendas, e aí eu vou começando a entender o quão necessário é aumentar a equipe comercial, visto a quantidade de trabalho diário que cada um vai ter e consegue comportar diariamente. E esse ponto, Vicenzo, que você trouxe, ele é muito importante, porque assim, muitas vezes essa análise, os empreendedores, eles acabam muitas vezes contratando um número de pessoas a mais do que deveriam
por um processo que começa errado já na construção da meta. Porque você concorda comigo que se o empreendedor, ele for lá, ou o gerente de vendas, né, o diretor de vendas, ele for criar as metas de venda, e ele criar um número muito estratosférico de número de vendas ou de receita que precisa ser adquirida ao longo do período, isso vai fazer com que ele precise de mais oportunidades para chegar naquelas vendas. Só que com mais oportunidades, ele vai precisar mais de mais vendedores. Ao mesmo tempo, as metas também elas não podem ser criadas de uma forma muito baixa para manter os vendedores na zona de conforto. Então, essa linha tênue, assim, de saber exatamente como fazer a meta de uma forma que engaje os vendedores e como não criar uma meta que acomode eles, e sem ser uma meta estratosférica, vai fazer com que ele consiga, de fato, ter as pessoas necessárias no processo para chegar nesses números. Porque se ele cria uma meta muito acima, muitas vezes ele vai cair no erro de precisar mais vendedores, ou não, vou manter com a equipe que eu tenho, e aí os vendedores perdem performance, porque entra muitas oportunidades no dia para eles estarem conversando. Então eu vejo que dentro desse processo, a construção de meta também vai ser um indicador para o número de vendedores que ele vai precisar no processo. Não sei se você concorda comigo. Duas coisas sobre meta. A primeira é que a meta ela deve ser, primeiramente, alcançável. Então, a meta ela não pode ser o que a empresa precisa, é o que a empresa tem possibilidade de conseguir. Então, eu preciso de X novos clientes. Ok, a empresa precisa alcançar esse número, mas será que é possível alcançar este número num próximo ciclo, como educação, ou no próximo ano, dependendo do segmento da empresa? Então, a meta ela precisa ser alcançável, ao mesmo tempo ela precisa ser mensurável. Eu preciso saber se eu estou indo em direção a ela, se eu estou no caminho certo, se eu estou evoluindo, subindo degraus a ponto de chegar lá em cima e alcançá-la. E um terceiro ponto, ela precisa ser desafiadora. Como tu disse, ela não pode ser uma meta muito fácil, muito simples, muito tranquila, ao mesmo tempo que ela não pode ser impossível de alcançar. Ela precisa estar dentro dessas três características para que o próprio vendedor saiba exatamente o que ele precisa fazer para alcançar a sua meta e, consequentemente, a meta da empresa. Show de bola, pessoal. Então, a gente já pensou ali em um cenário que o empreendedor não tinha um processo comercial. Agora, vamos pensar em um cenário que o empreendedor tenha um processo comercial. Então, Eliandro, como organizar esse time, esse setor? Até no começo desse podcast, eu comecei de fazer uma introdução remetendo para um processo na prática que a gente vivenciou dentro de uma empresa que ela precisava organizar um processo comercial para ganhar escala nas franquias, né? E quando a gente chega dentro de uma empresa, o primeiro ponto não tem como nós dizer assim, o que precisa ser feito sem nós entender o que está sendo feito. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Então, quando a empresa, ela já tem um processo comercial, mas muitas vezes ela está lá com as vendas estagnadas, não sabe o que fazer para crescer faturamento, sente que as vendas precisam aumentar, mas não sabem como. Quando a gente vai estruturar um processo de assessoria comercial, quando a gente entra nessa estruturação, primeiro a gente analisa como que está sendo feito o trabalho. Como que os vendedores estão vendendo? Os vendedores, de fato, eles têm um processo para se guiar ou cada um vende por filho? Nesse exemplo que eu trouxe, quando eu fui acompanhar presencialmente, eu vi que cada vendedor vendia de uma forma, cada vendedor se organizava de um jeito e cada vendedor entregava um determinado resultado. Quando você tem, nessa situação, disparidade de resultados, um vendedor que entrega muitas vendas, outro que entrega poucas vendas, você já tem um problema no seu processo comercial. Então começa o primeiro ponto pela fase de diagnóstico. E aqui eu já deixo algumas perguntas para você, empreendedor. Hoje, os seus vendedores, eles vendem por feeling ou eles têm um processo de vendas que eles seguem? Os seus vendedores, eles têm uma conversão muito próxima em termos de venda ou existe uma disparidade muito grande na conversão desses vendedores e até na entrega de resultados? Dentro do seu processo, você consegue ter todas as métricas, não apenas de venda, mas as métricas de direção, que foi um dos pontos que já foi comentado aqui, né? De entender, de fato, quantas oportunidades cada vendedor precisa
para trazer uma venda, você consegue ter clareza disso? Dentro do seu processo, você já sabe o que o seu time de vendas precisa fazer para bater as metas todos os meses? Ou ainda não tem esse mapa desenhado? Fazendo esse diagnóstico, você começa a entender, legal, eu não tenho essas métricas. Por que eu não tenho essas métricas? Porque hoje nós estamos se organizando por planilha ou por folha de papel, cada vendedor tem a sua maneira de gerir os seus potenciais contatos. Isso pode ser um problema. Pense se o seu melhor vendedor, ele sai da sua empresa. Todas as oportunidades que ele está negociando, o que vai acontecer com elas? Ele vai pegar essas oportunidades e vai levar para o concorrente? Isso não acontece, tem um sistema de CRM. Se sai um vendedor, você muda o acesso, a próxima pessoa que entrar segue trabalhando com os mesmos contatos que até então o vendedor antigo estava gerindo. Não tem CRM, não tenho métricas, vou ter que implantar um CRM. Tem CRMs por um preço muito baixo, que traz um custo-benefício gigante. E muitas vezes o vendedor, mas eu vou pagar um valor ali de R$60 por mês para um sistema. Meu amigo, tu vai ter muito mais vendas e muito mais receita só por ter esse custo a mais e por possibilitar entregar para o teu vendedor, para o teu time de vendas, uma área onde ele consegue bater o olho e já saber quem ele não contatou, quem que ele contatou que está sem retorno, quem que ele está negociando. Isso vai possibilitar os teus vendedores terem mais vendas e você poder saber o exato momento de investir melhor, de trazer mais oportunidades para o jogo e, consequentemente, aumentar as receitas da sua empresa. Então, pensa, eu não tenho as métricas, tenho CRM? Não tenho, vou ter que implantar. Eu tenho CRM, os vendedores estão usando da forma adequada? Porque senão você teria todas as métricas, concorda? Não, eles não estão usando. Então, o que é isso? Treinamento. A partir daí, os vendedores estão, cada um com uma conversão diferente, entregam resultados muito distantes um do outro. O que você precisa? Treinamento, padronização de processos e, principalmente, acompanhamento. Eu acho que um bom caminho, Tienzo, em relação a essa estrutura, quando já existe um processo comercial de fazer o diagnóstico e ir por esses pontos, eu acho que vai fazer com que muitas das empresas que estão nos ouvindo acertem nos seus processos comerciais. Exato, o diagnóstico inicial sempre é em cima das pessoas, para nós entendermos se lá aquela cilada 1 que nós citamos, que é ter as pessoas certas no setor comercial, é importante. Então a gente conversa, entende, escuta o vendedor para a gente entender qual é o nível de conhecimento dele do setor comercial, o que ele entende que está dando certo, o que ele entende que talvez possa melhorar, e a gente vai fazendo um diagnóstico sobre como está o setor comercial. Algo que o Leandro falou muito bem foi a questão dessa disparidade de resultados. Hoje a gente normalmente calcula que o pior vendedor, ou no caso o que menos dá resultado, ou o menor resultado, ele não pode estar 30% abaixo do melhor. Para quê? Para que a gente tenha previsibilidade de receita sobre todos os vendedores. A gente precisa que todo mundo ande junto, construa o resultado junto. Olha o quanto dinheiro na mesa eu estou deixando porque eu tenho uma pessoa em baixa performance. Então, esse é o primeiro diagnóstico, a gente entender se a empresa está com as pessoas corretas. A segunda questão, realmente, como o Leandro falou, CRM, e aí vem um ponto muito importante que é a gestão do CRM. Beleza, vamos colocar um CRM lá e agora o vendedor vai sair vendendo que nem louco. Se não tiver um processo dentro do CRM como fluxo de etapas, como fluxo de cadência e como uma gestão de CRM, de nada adianta. Aí vai virar mais uma planilha de Excel que o vendedor lá usa e acha que é maravilhoso. Então precisa o CRM também ser bem utilizado, as ferramentas que ele propicia serem bem utilizadas, como principalmente as tarefas, os follow-ups, cadastro de informações, exatamente também pelo que o Leandro citou, se um vendedor sai ou até sai de férias, quem é que vai dar sequência, seguimento naquelas oportunidades que ele estava trabalhando? Então, essas questões são importantíssimas e a partir do momento que eu faço todo o diagnóstico, treinamento, exatamente, que é o treinamento de colocar as questões que devem ser melhoradas em prática. Não quer dizer que a empresa ou o setor comercial esteja fazendo absolutamente tudo errado. Também não quer dizer, a gente normalmente encontra coisas que eles fazem de forma até correta, mas no diagnóstico a gente vai ver onde é que tem oportunidade de melhoria, trabalhar dentro daquilo ali e, consequentemente, vai dar resultado imediato, porque a gente, acertando o processo, acertando pessoas,
Não tem outro caminho. Vai com certeza dar um resultado muito positivo. Ainda falando sobre questões de organização de trabalho, algo que ambos falaram em suas respostas e gera muitas dúvidas nos empreendedores, é a questão de divisão de responsabilidades entre SDR e closers. Então, Vicenzo, eu gostaria de saber qual que é a principal diferença das responsabilidades desses profissionais. Antes de tudo, é importante entender qual é a diferença entre eles, né? O que é um SDR e o que é um closer. Em comercial, muitas terminologias e siglas vêm do inglês. Então, SDR é Sales Development Representative. Olha que significado. Às vezes isso até é difícil de falar. Mas que, na verdade, é um representante do desenvolvimento das vendas. Então, o SDR, ele é um qualificador. Ele é um profissional que ele vai entender se a oportunidade, ou no caso ainda é um lead, o lead que veio, ele tem o perfil do público-alvo que a empresa busca e se ele é fit, ou seja, se ele tem a dor, se ele tem a necessidade de comprar o meu produto ou o meu serviço, ou seja, se o meu produto ou serviço vai ajudá-lo, vai resolver a dor, o problema dele. Então, a função do SDR é entender se essa pessoa é qualificada, se vale a pena nós investirmos o nosso tempo em atendê-lo, em apresentar, em aumentar o nível de consciência e abrir uma negociação. Então, o SDR entendendo que vale a pena investir naquele lead, que ele é a pessoa correta e ele tem a dor que a gente pode solucionar, ele vai passar essa oportunidade, aí sim já é uma oportunidade, para o closer. Closer vem também do inglês, o verbo to close, que é fechar. Então, closer é o fechador, ou no caso é o finalizador do processo, é o vendedor de fato, onde ele vai fazer a devida apresentação, vai apresentar os benefícios, vai abrir uma negociação e, consequentemente, vai fechar a venda. Mas o que é importante entender é que nem sempre é necessário ter um SDR, e ao contrário também é válido. Muitas vezes é muito necessário ter um SDR. Então a necessidade depende do número, novamente, o número de oportunidades que se tem. Quando a gente tem um número de demanda, um número de pessoas, de leads muito grande, é importante ter um SDR para fazer essa qualificação, para passar para o closer dar continuidade. Porque se não tiver um SDR nesse caso, o vendedor, o closer, ele vai dedicar muito tempo a leads que não são qualificados, a pessoas que não são fit ou que não têm a persona ideal. E aí ele vai perder tempo e no comercial o tempo é dinheiro. Então, investir o tempo correto na pessoa correta é o que o closer precisa fazer. E esse ponto aí é algo muito importante, porque assim, hoje aqui na Action, nós atendemos algumas concessionárias, né? E quem trabalha nesse meio de concessionárias vai entender o que eu estou falando. A grande parte dos vendedores são vendedores que já trabalham por anos. Então, muitas vezes é aquele vendedor que se acostumou lá atrás em fazer vendas somente quando o cliente chega na loja, atender da melhor forma, que muitas vezes tem até um pouco mais de dificuldade com o uso de um sistema de CRM ou com qualquer outro sistema que possibilite fazer essa gestão desses potenciais clientes. Quando se inicia um trabalho de marketing digital nesse ambiente, chegar os leads direto para esses vendedores pode causar um problema. Pensa assim, você está lá querendo que os seus vendedores prestem o melhor atendimento sobre as oportunidades que estão chegando das campanhas da internet, né? Redes sociais, Google e por aí vai. E aí, esses vendedores eles já estão um pouco céticos se o trabalho vai funcionar, de fato. Porque o que ele acredita, e ele acreditou para a vida inteira, é a pessoa chegando na loja. Só que hoje a gente sabe que o fluxo de loja diminuiu muito das concessionárias. Não só concessionárias, revendas e por aí vai. Quando você gera esse lead direto para os vendedores e o vendedor ele entra em contato e a pessoa ou não responde ou ela não demonstra de fato uma vontade por ir até a loja para conhecer o veículo, o que normalmente os vendedores eles vão dizer? Que não está funcionando, que está chegando muitos leads frios, leads desqualificados. Então, nesse caso, já é um exemplo onde, enquanto empresa, a gente coloca profissionais de SDR para fazer essa qualificação. Algumas grandes concessionárias já têm esse processo. Já tem pessoas que vão fazer o quê? Que vão qualificar esses contatos para só depois da qualificação, de entender muitas vezes se a pessoa tem lá um consórcio contemplado, qual o tempo que ela está buscando fazer a troca desse veículo, se é um veículo de fato para troca, ou se é o primeiro veículo que ela está buscando comprar, né? Quando ele faz essa triagem, podemos dizer assim,
para ficar mais fácil até o entendimento, né, da audiência, quando esse SDR ele vai fazer essa triagem, ele já passa para o vendedor com as informações necessárias. E aí o vendedor ele consegue entender dentro do CRM dele quais que são as oportunidades, de acordo com as informações passadas, que tem mais propensão a se tornar um cliente. E aí ele consegue direcionar o esforço dele primeiramente para essas oportunidades, mas sem deixar de atender as demais que já foram qualificadas. Então, esse processo do SDR, em alguns mercados, ele acaba sendo fundamental. E essa é uma dúvida muito, muito grande dos empreendedores. Eu tenho uma empresa pequena, eu vou precisar ter alguém para qualificar e outra pessoa para vender? Não necessariamente. Talvez nesse caso não, né? A pessoa, ela vai pegar o contato, talvez ela vai fazer todas as etapas. Mas na medida, como o Vincenzo colocou, que começa a crescer o volume de oportunidades, e ainda mais quando você se depara com esse cenário de vendedores já mais vividos, sem muito tempo para estar entrando em contato com todas as oportunidades que chegam e precisam ter um olhar claro de quais que são as oportunidades que eles precisam focar aqueles esforços, ter um SDR vai ser fundamental para o sucesso das vendas no seu negócio. A gente tem 2 ditados no interior que é cada enxadada uma minhoca. Ou também mais no interior ainda, o pessoal fala, tira o dado, bugio deitado. Então o SDR ele tem essa função de dar ao closer algo muito adiantado. Não quer dizer que ele vai dar a venda pronta, ele vai dar um negócio muito adiantado, onde o closer tem a responsabilidade mais de negociação para fechamento, porque se ele é a persona e ele tem fit, o que falta é negociar. Então o closer vai lá e finaliza o negócio. Então, a grosso modo, podemos exemplificar dessa forma. Tenho certeza que todos os pontos e exemplos que vocês trouxeram foi esclarecedor para quem nos acompanha. Então, agora vamos focar em ferramentas, né? A gente já comentou em várias ferramentas, mas agora vamos trazer esse olhar mais aprofundado, principalmente sobre o CRM. Eliandra, eu gostaria de saber a questão do CRM. Como estruturar um CRM para facilitar a negociação do vendedor com o lead? Até para responder essa pergunta, eu vou passar alguns cenários que a gente acaba encontrando quando chegam empresas que já utilizam o CRM. É raro, né, Vincenzo? As empresas que a gente chega assim, que vai ter o CRM todo alinhado, os profissionais trabalhando da forma correta, tudo muito bem atualizado, né? Quase que em tempo real, em relação às negociações que eles se encontram no dia a dia. Normalmente, qual que é o cenário que nós encontramos? Muitos funis, uma infinidade de funis que não tem como o vendedor se achar. Outros pontos, as origens de venda, muitas vezes que não facilitam pro empreendedor tomar as melhores decisões. Então, muitas vezes origem balcão, origem ligação. Legal, mas a pessoa que chegou com o balcão, ela foi impactada por qual mídia? Como que ela ficou sabendo, né? Mesma coisa na ligação, recebeu uma ligação, legal, como que você ficou sabendo da nossa empresa? Para colocar essa informação adequada dentro do CRM, para quando surgir a venda, a empresa poder analisar de fato quais que são os canais que estão trazendo mais venda e poder acertar no investimento. Outro ponto que também eu já vi que dificulta muito para os vendedores atuar no dia a dia é muitas vezes um funil com poucas etapas. E o que eu digo poucas etapas? Já aconteceu de clientes trabalharem anteriormente com 3 etapas: prospecção, negociação e fechamento. Mas imagina você enquanto vendedor. Você abre seu funil de vendas, você abre seu CRM, tem lá as etapas: prospecção, negociação e fechamento. Como que o vendedor vai saber quais as pessoas que estão em prospecção que eu já chamei, que não me deu retorno? Quais as que eu ainda não contatei? Na negociação, quais as que eu passei proposta? Quais as que eu não cheguei ainda a passar proposta? Será que é uma negociação de fato? Já teve apresentação de valores? Ou ainda está numa fase muito inicial dessa venda? Então, o que eu passaria de dica em relação às empresas que estão buscando estruturar o seu processo a partir de um CRM? Deixe de maneira mais clara possível para os vendedores. Normalmente, quando a gente vai estruturar o processo para os nossos clientes, a gente gosta de esmiuçar ao máximo. Então tem lá a etapa de nova oportunidade ou até muitas vezes de falta a contatar. Para o vendedor saber, caiu nessa coluna aqui e eu não contatei ainda, então eu preciso contatar esse potencial cliente. A partir daí,
ter uma etapa muitas vezes para sinalizar que eu, enquanto vendedor, eu já fiz ação, eu já entrei em contato, mas essa pessoa não me deu o retorno, vai ser fundamental. Até para entender o número de potenciais clientes que estão ali, que não estão dando o retorno. Outro ponto muito importante é conseguir colocar as pessoas que já estão em contato e ter essa divisão, e aí vai depender muito de cada necessidade da empresa, né? Muitas vezes tem empresas que buscam, que dentro do processo, vou dar um exemplo, empresa de energia solar. Para eles é importante saber quais que são as pessoas que eles já fizeram proposta, que eles já apresentaram um projeto de fato. Então precisa ter essa etapa, para o vendedor saber, opa, as que estão aqui, eu já fiz essa etapa. Ter uma etapa de negociação, e muitas vezes até de negociação avançada, para saber de fato quais que estão mais propensos ao fechamento. Vai fazer com que o vendedor consiga aumentar a sua produtividade. Além disso, algo que facilita demais para os vendedores quando eles vão atuar dentro do CRM, todo CRM entrega isso, é a possibilidade de marcar tarefas. Liguei para a pessoa não pôde falar, pediu para mim retornar no outro horário, o vendedor precisa criar uma tarefa para lembrar, porque ele não vai conseguir lembrar de tudo. Então o CRM ele vai ajudar nisso. Eu particularmente, dentro do processo da Action Day, eu gosto de ter uma etapa comigo de manter relacionamento. Por quê? Porque todas as vendas que muitas vezes não são feitas naquele momento, e que eu entendo, a pessoa ela não é um lead desqualificado. E empreendedor, se os teus vendedores eles não estão entregando o resultado e a desculpa para não chegar nas vendas é lead desqualificado, vale a pena você fazer um estudo mais minucioso, de fato, se é um lead desqualificado ou se esse vendedor não conseguiu despertar, de fato, o desejo de compra. Porque muitas vezes as vendas elas não ocorrem, não porque a pessoa ela é desqualificada. Ela pode até ter o potencial financeiro para se tornar teu cliente, mas talvez ela não está ainda no momento de compra. E aí o vendedor, ele não fez a venda e ele vai lá no CRM e marca como perdido. Só que talvez a pessoa não se tornou um comprador agora, mas no próximo mês poderia. Então, ter uma etapa estruturada, muitas vezes de manter relacionamento, vai fazer com que o vendedor ele consiga manter esse acompanhamento, seja com conteúdos, ou seja, muitas vezes até pelo simples fato de desejar uma boa semana, para essa pessoa saber que se ela precisar daquela solução, o vendedor está ali para oferecer, vai fazer com que as vendas da sua equipe aumentem. Ainda sobre esse assunto do CRM, que é importante trazer também, o CRM ele é uma ferramenta que ela foi feita exclusivamente para setores comerciais. Então o CRM ela é a gestão do relacionamento com o cliente, né, que é o nosso CRM, que é Customer Relationship Management, mais termos em inglês aqui, é chato, mas é necessário. Então o CRM ele é feito para que o vendedor ele possa ter a gestão de todas as suas oportunidades ao mesmo tempo, a ponto de não acontecer isso, do vendedor esquecer de falar com alguém, esquecer de chamar alguém. Um outro ponto do CRM que foi mencionado foram as etapas. Realmente poucas etapas, não é possível trabalhar com poucas etapas para que eu saiba como é que andam os processos, mas também não muitas. Não posso também ter um caminho gigante, por exemplo. E é diferente de um fluxograma. Se a pessoa fala sim, eu movimento ela para essa etapa. Se ela fala não, eu movimento para outra etapa. Se ela fala talvez, eu movimento para uma terceira etapa. Não dá para ser assim também. Tem que ser enxuto, mas também não pode ser tão enxuto. Tem que ser o número de etapas necessárias, mas não etapas infinitas. Então a gente tem que encontrar para cada comercial, para cada realidade, para cada segmento de mercado, quais são os números, os melhores números de etapas em cada CRM. Outra questão importante é motivos de perda. O Leandro mencionou que lá no final da negociação o vendedor vai lá e marca perdido, né, naquele negócio, ou seja, ele não vai conseguir dar continuidade naquela negociação por algum motivo. Qual é esse motivo? E outra, esse motivo ele precisa ser muito claro. Muitas vezes chega lá na negociação e aí o vendedor vai lá e marca qual é o motivo de perda? Desqualificado. Desqualificado? A gente trouxe esse lead de uma campanha que está dando muito resultado, um SDR trabalhou com ele, entendeu que era um lead muito bom, que é fit, que é a persona, passou para o closer fazer negociação e lá no final ele vai dizer que é lead desqualificado? Será que não faltou uma gestão do vendedor principalmente no fluxo de etapas, que é fluxo de etapas e fluxo de cadência principalmente, que é o quê? Como o Leandro disse, tem uma coluna lá que são pessoas que eu já chamei e não responderam. Legal.
usou a tarefa, quando é que eu vou chamar ela novamente? E aí entra uma dúvida muito frequente dos empreendedores que é, quantas vezes eu devo chamar aquela pessoa até eu desistir dela? Ou, será que eu não vou estar sendo chato em algum momento? Qual é o limite entre a chatice e a necessidade de chamar todas as pessoas? Então também ter um número mínimo de tentativas, mas também ter um número máximo é bastante importante. E o vendedor ter esse controle dentro do CRM é imprescindível, para ele saber quantas vezes ele ainda precisa chamar aquela pessoa até ela desistir, e se ela desistir, colocar o motivo de perda correto na etapa correta. Vou dar outro exemplo, às vezes está lá o lead em negociação já, e o vendedor vai lá e marca não conseguir contato. Perdi porque não consegui contato, mas como assim, já não estava em negociação, como é que ele não conseguiu mais contato? Então tem alguns motivos de perda que não são condizentes com a etapa em que está sendo perdido. E outra, essa informação é imprescindível para marketing. No momento que a gente consegue mensurar qual é o principal motivo de perda que o comercial está tendo para não evoluir os leads para vendas, a gente vai fazer também campanhas para aumentar aquele nível de consciência sobre aquela objeção que eles estão tendo, aquela objeção que eles estão avisando, assinalando, né? Então, para o marketing saber qual é o principal motivo de perda, às vezes até por etapa, qual é o motivo que a gente mais perde na primeira etapa de não responderam, qual é o principal motivo que a gente perde lá no follow-up, de não ter conseguido evoluir para uma negociação. E aí o marketing, com esses dados, começa a fazer melhores campanhas para atrair melhores pessoas, melhores personas, melhores fits também com aquela empresa, aquele segmento. Então, são pontos também bem importantes para se observar dentro de um CRM. Nós sabemos que, por estudos, inclusive estudos de plataformas de CRM, né? Teve estudos que indicaram que 80% das vendas aconteciam a partir do 5º contato. Só que grande parte dos vendedores, eles param na primeira ou na segunda tentativa. Ou seja, chamou a pessoa não respondeu, vou chamar mais uma vez e vou parar. Então pensa, 80% das suas vendas podem estar sendo perdidas já ali. Tem outros estudos que indicam que essas 80% das vendas acontecem do 8º ao 15º contato. Inclusive de plataformas de CRM que eles fizeram esse estudo, pegando toda a base de clientes deles para analisar esse comportamento com base no maior percentual de fechamento. E eles viram que quanto mais pontos de contato com o cliente, mais chances aumentavam as vendas dessas empresas. Então, isso tudo só é possível com toda a estrutura do CRM muito bem organizada. Como que você vai lembrar de uma pessoa que você está falando no WhatsApp que você tem que fazer 5 tentativas? Como que você vai saber quais que você já fez 1, qual que você já fez 2, qual que você já fez 3, né? Então, esse processo e o CRM muito bem organizado é fator fundamental para qualquer gestão comercial independente da empresa. Vocês comentaram sobre fluxo de etapas, fluxo de cadência, então, Vicenzo, eu gostaria de saber um pouco mais sobre fluxo de cadência. Para que ele serve? Quais que são as etapas que compõem? O fluxo de cadência ele serve para a gente garantir um número mínimo necessário de tentativas para falar com cada oportunidade, mas também o número máximo. Além disso, é de que forma que a gente vai falar em cada abordagem. Por exemplo, isso depende muito de cada segmento, tá? E principalmente também de cada público. Exemplo, o público que compra carro é um público diferente do que normalmente compra graduação. Eu digo graduação, não pós-graduação, não MBA, mas graduação. São públicos diferentes. Então, normalmente, são abordagens diferentes dependendo do segmento da empresa e também dependendo do público. Então, o fluxo de cadência, ele vai me dizer, ele é um guia para o vendedor se basear em como chamar aquela oportunidade, para criar uma espécie de processo padrão entre os vendedores para chamar a atenção daquele lead, daquela oportunidade, porque eu só posso abrir uma conversa se eu tenho interação. Então, a ideia do fluxo de cadência é que a pessoa interaja, que ela me responda, ela me retorne a minha mensagem. Para isso, a mensagem precisa ser atrativa. Então, por isso que eu digo que para cada segmento, para cada público, existe uma mensagem diferente. E para a gente montar essa mensagem, como eu falei, depende do público, então, às vezes, a primeira já é uma ligação, quando o público, normalmente, ele já é mais adulto, um público mais com consciência de produto, um público numa faixa etária maior, tá? São pessoas que
que ainda gostam de ligação, elas sentem mais confiança. E para o vendedor também é bom fazer ligação, porque a gente consegue adiantar muita informação numa ligação. Mas para o público jovem já não funciona. Pensem vocês, talvez, em torno de 25 anos para menos. Qual foi a última vez que vocês atenderam uma ligação de uma empresa? Então é difícil, a gente não tem mais tanta normalidade em falar ao telefone, um telefone normal, não estou nem dizendo WhatsApp, ligação por WhatsApp, estou falando ligação normal mesmo. Então depende do público. A gente vai montar esse fluxo de cadência como? Entendendo qual é o público e qual é o número mínimo e máximo de tentativas que eu preciso fazer para cada um deles. Então a primeira tentativa lá, ele é um WhatsApp? Se ele for um WhatsApp, ele é escrito ou ele é áudio? Ou é ligação? Se for um WhatsApp escrito, o que eu vou escrever? Se for um WhatsApp de áudio, o que eu vou falar? Se eu precisar mandar um e-mail, qual vai ser o padrão do e-mail? Tudo isso para chamar a atenção e criar essa interação com aquele lead para que eu possa iniciar uma conversa, iniciar uma negociação. Então, em cada etapa do fluxo de cadência, a gente vai ter qual é a mensagem por qual canal de comunicação e o que deve ser falado ou escrito em cada uma delas. Então, normalmente a gente está ali em torno de, às vezes 3, às vezes 5, às vezes 8 tentativas, porque depende do número de oportunidades que eu tenho todos os dias. Se eu tenho muitas oportunidades, eu tenho que diminuir o meu fluxo de cadência. Se eu tenho poucas oportunidades, quer dizer que eu tenho tempo de tentar falar mais vezes com aquele lead, com aquela oportunidade, para que eu garanta que o processo comercial, que o processo do vendedor seja feito. Eu tenho que garantir que o máximo de esforço que eu podia fazer, eu fiz para que aquela oportunidade me retorne, e eu também não tentei poucas vezes a ponto de desistir muito cedo. Eu fui até o limite para que aquela pessoa me responda. Se chegou no limite, e é aquele limite determinado da última etapa do fluxo de cadência, chegou ali, eu vou, infelizmente, ter que dar perdido e dedicar o meu tempo, que é muito importante, para outra pessoa, para outro lead, para outra oportunidade, para que eu possa garantir que eu fiz o mínimo, mas também eu fiz o máximo de tentativas para haver aquela interação com aquela oportunidade. Eu acho que um dos pontos fundamentais, assim, de ter um fluxo de cadência é fazer com que os vendedores não sabotem muitas vezes o processo. Por que eu digo isso? Porque uma das frases mais tradicionais que eu recebo nos treinamentos de venda é o vendedor dizendo assim: mas eu não quero chamar a pessoa porque senão vou estar sendo chato. Eu já chamei ela 2, 3 vezes e ela não me respondeu. Aí pensa, no seu time de vendas, você tem lá 10 vendedores. Cada vendedor pensa de uma forma. Aí vai ter vendedor que vai fazer 5 tentativas, vai ter vendedor que vai fazer 6, vai ter vendedor que vai fazer 1, vai ter vendedor que vai fazer 2, e aí já não vai querer contatar novamente pensando que está sendo chato. E o fluxo de cadência, ele garante que todos os vendedores, eles trabalhem da mesma forma e de uma forma estratégica. Porque quando é feito o fluxo de cadência, é pensado muitas vezes em qual melhor estratégia para chamar atenção e buscar essa interação, né, Vicenzo? Então, quando é estruturado esse fluxo de cadência, você garante que o teu time comercial vai pelo menos fazer 5 tentativas. Que eu digo que 5 seria o mínimo, né? Dentro de um processo de fluxo de cadência, até para apoiar essa decisão com base nesses estudos ali, que dizem que 80% das vendas são feitas após a 5ª tentativa. Então eu digo 5 tentativas seria o mínimo. Tentou lá pelo telefone, não deu certo, tentou pelo WhatsApp, mensagem de texto, não deu certo, tenta por mensagem de áudio. Então estrutura, muitas vezes em alguns vai ser até importante a questão do e-mail, né? Tentar um contato por e-mail, aí varia muito do estudo em cima do teu público. Quando você estruturar esse processo e fazer esse acompanhamento se os vendedores estão executando, vai garantir que os teus vendedores não abandonem potenciais clientes, que muitas vezes a gente sabe o quanto muitas vezes é custoso para as empresas investir e trazer oportunidades qualificadas, para chegar em determinados vendedores e eles simplesmente tentar uma vez, tentar 2 e abandonar esses potenciais clientes que a empresa teve um custo para trazê-los até a base. E trazer isso para a consciência do vendedor é muito importante, de mostrar que a empresa fez um investimento para que o vendedor tivesse a oportunidade de falar com aquele lead, com aquela pessoa, para o vendedor dar mais valor àquela oportunidade que ele está tendo. E ainda na questão do chato, a gente entende que o vendedor só é chato quando a pessoa diz que ela não quer. Ela fala, olha, eu agradeço, mas no momento eu não quero por algum motivo. Se eu insistir, aí eu estou sendo chato. Agora, enquanto ela não me disser que ela não tem interesse, que ela não quer, que ela
não vai evoluir a negociação, eu devo seguir o meu fluxo de cadência. Eu preciso garantir no meu processo que eu fui até o final dele, garantir que o máximo que eu podia fazer foi feito. Então, fluxo de cadência é muito importante para todo tipo de comercial. Só mais uma dica aqui em relação a esse fluxo de cadência. Muitas vezes o último contato, ele precisa ter uma mensagem onde você sinaliza que é o último contato. Esse é um ponto importante. Muitas vezes a gente chama até de mensagem de desapego, que seria algo do tipo: fulano, eu venho tentando contato contigo já há alguns dias, porém imagino que talvez a sua prioridade no momento seja outra. Até para não ficar tomando o teu tempo, eu vou passar essa oportunidade para uma outra pessoa, mas me coloco à disposição caso você precisar. Muitas vezes essa mensagem de desapego, do cliente entender que assim, olha, o vendedor vinha tentando contato comigo e eu nem para dar um alô para ele, muitas vezes na última mensagem faz com que essa pessoa comece a interagir com esse vendedor e inclusive muitas vendas comecem a sair daí, né? Uma outra questão da última mensagem, que também é algo legal que a gente usa, é a promoção só na última mensagem. O vendedor, ele acha que todo mundo não comprou porque ele achou caro, porque a questão é valor, que é preço no caso, né? E não é. Então, a gente instrui para que lá na última mensagem, uma possibilidade que a gente usa é, se tem uma promoção, se tem algo diferente em questão de preço, que tu apresente ele só na última mensagem. Para quê? Para tentar resgatar aquela pessoa que eu tô dando perdido. Ou seja, poxa, infelizmente não conseguimos conversar, mas espero que na próxima oportunidade eu ainda tenha a mesma condição que eu tenho hoje desse produto, desse serviço. E dá perdido. E muitas vezes isso que acontece, a pessoa, opa, peraí, tem uma condição especial? Não sabia? Deixa eu entender. E aí que a pessoa vem e interage com o vendedor e a gente reaviva aquela oportunidade e consegue dar seguimento e, consequentemente, vira muita venda nessa questão, com certeza. Show de bola, pessoal. E algo que está totalmente ligado com tudo que já foi comentado até agora é a questão do acompanhamento das métricas. Então, Eliandro, quais são as métricas essenciais para o acompanhamento do alcance das metas de vendas? Até para responder esse ponto, Amanda, eu volto em algumas questões que nós já conversamos aqui e principalmente naquele ponto de muitas vezes os gestores comerciais analisarem apenas as vendas. Se está saindo venda, está tudo certo. E não analisar as métricas de direção. E aí, eu recordo de algo que fez muita diferença na minha vida, enquanto vendedor, porque sim, eu me considero um vendedor, apesar de ser gestor comercial também, mas principalmente eu gosto dessa função, gosto de estar vendendo todos os dias. E algo que fez total diferença para melhorar as minhas métricas foi ler um livro chamado Como se tornar um campeão de vendas, do Alan Pace. E esse livro até é uma indicação de leitura para a nossa audiência, para todos aqueles que estiverem acompanhando esse podcast. Nesse livro, o autor fala que bons vendedores de apólice de seguros conseguiram vender $1 milhão em venda. Bons vendedores levaram de 3 a 5 anos para atingir esses números. Ele conseguiu em menos de um ano e entrou no livro dos recordes. E aí, quando eu vi isso, uau, o que esse cara fez? Eu preciso entender o que fez com que ele tivesse esse resultado. E algo que ele falava no livro era sobre lei das médias. O que ele conta? Que quando ele tinha 11 anos, ele vendia esponjas de porta em porta e para cada esponja que ele vendia, ele ganhava 40 centavos de dólar. E ele descobriu que em 10 portas que ele batia, ele tinha as seguintes métricas: 10, 7, 4, 2. O que significava isso? De 10 portas que ele batia, 7 portas se abriam, 4 deixavam ele fazer a demonstração das esponjas e para 2 ele vendia. Cada esponja que ele vendia, ele ganhava 40 centavos de dólar. Então, no final de 10 portas, ele ganhava 80 centavos de dólar. O que ele descobriu? Que se ele tinha essa métrica de bater em 10 portas e vender 2 esponjas, se ele quisesse vender 4 esponjas no dia, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que bater em 20 portas. Bastava apenas ele bater em mais portas, que ele aumentaria as vendas dele. Só aí já é uma sacada bacana para quem trabalha com vendas. Só que ele descobriu algo que essa sacada fez total diferença para mim. O que ele viu? Que se no final de 10 portas ele tinha ganhado 80 centavos de dólar, significava que independente da porta abrir ou não,
só dele bater na porta, ele estava ganhando 8 centavos de dólar. Olha o poder disso. Se você trabalha com vendas e você recebe comissão por venda, e você sabe que você precisa bater em 10 portas ou fazer 10 ligações para gerar uma venda, quanto que você ganha de comissão? Agora divide pelas 10 ligações e entenda que cada ligação você vai estar ganhando dinheiro, independente da pessoa atender ou não. E por que eu trago em relação a esses pontos e esse exemplo? Porque quando se trabalha com métricas, não basta você acompanhar só o resultado final, porque da venda a gente não tem processo. A gente tem processo das etapas, a gente tem controle, a gente não tem controle sobre as vendas, mas a gente tem controle sobre o processo que, quando bem executado, vai fazer com que as vendas aconteçam. Para isso, você precisa saber quantas oportunidades que cada vendedor seu precisa para fazer uma venda. Porque aí você já vai entender. Eu tenho um vendedor que a cada 10 ele converte 4, eu tenho um vendedor que a cada 10 ele converte 2, e eu tenho um vendedor que talvez a cada 10 ele não converte nenhuma, ele precisa de 20 para converter uma. A partir desse entendimento, você vai ver, legal, vou treinar mais essa pessoa ou vou buscar uma pessoa mais pronta que vai entregar as vendas que eu preciso? Mas tudo isso é feito com métricas de direção. Outro ponto que vai facilitar em relação a esse entendimento é saber se eu tenho uma pessoa que talvez está só matando contatos. Se eu tenho um vendedor que a cada 10 está convertendo 4, por que eu vou distribuir as oportunidades para um vendedor que precisa de 20 para fechar uma? Então, o que eu passo de visão em relação à importância das métricas, né? E as métricas que precisam ser analisadas? Principalmente as métricas de direção. Quantos contatos que está chegando para cada vendedor, quantos contatos que eles estão fazendo no dia a dia, eles estão chamando só pessoas novas ou estão chamando as pessoas que já estão conversando, que já estão negociando? Porque muitas vezes não faz sentido, o vendedor ele fica viciado em lead novo e ele só contata os novos. E aí ele esquece daquelas pessoas, eu até brinco muitas vezes, né? Você tem uma pessoa lá na porta para entrar e o vendedor está indo lá no portão buscar novas pessoas. Ou seja, ele, em vez de contatar as novas, mas também focar naquelas que estão mais propensas a comprar, ele fica só buscando contatos novos. Ter a visão clara em relação a essas métricas vai fazer com que você entenda, de fato, quantas oportunidades que eu preciso entregar para os meus vendedores para mim bater meta. E aí repara que a partir daí, a meta ela passou a estar mais sobre o seu processo. Tem até um vídeo do Anthony Robbins que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, que ele estava aprendendo a jogar golfe. E aí a cada tacada que ele dava, ia 100 metros longe do alvo. E aí ele falou pro treinador dele, nossa, eu sou horrível nisso. E o treinador disse assim, ó, Tony, você está a milímetros de acertar o alvo. E ele, como a milímetros? Eu estou dando uma tacada aqui, está saindo 100 metros longe. E o treinador falou, lá na frente é 100 metros longe. Aqui é milímetros no taco que você vai ajustar. E isso acontece muitas vezes com venda. Muitas vezes um pequeno ajuste que você faz em ganho de performance, num treinamento de conversão, muitas vezes assim, ó, esse pequeno aumento da conversão faz um grande resultado em termos de receita para a empresa lá na frente. Só que isso só vai ser possível você conhecendo as métricas de direção do seu negócio. Para complementar essa questão das métricas, muito importante a gestão individual do vendedor, exatamente para buscar essas informações individualmente. Assim como o Leandro trouxe, eu tenho um vendedor que a cada 10 vende 4, outro que a cada 20 vende 1, eu não necessariamente preciso fazer um treinamento com todos os comerciais, eu vou tratar aquele problema, aquela dificuldade com aquele vendedor. Para isso eu preciso ter a métrica individual por pessoa, que como o Leandro trouxe, para eu saber exatamente a conversão de cada um deles por etapa, que isso é o processo, e quantos cada um deles precisa para fazer uma venda. Isso individualmente, isso também vai dar um todo. Além disso, isso me dá previsibilidade. No momento que eu tenho esse número, para eu saber a cada quantos leads gera uma venda, eu consigo calcular, bom, então se a tantos leads eu vou ter uma venda, quantos leads eu preciso para bater a minha meta? E aí eu vou ter todo um planejamento em cima disso, vou entender se eu preciso de mais vendedor, se eu preciso
preciso mais investimento, se eu preciso melhorar minha conversão. Então, a previsibilidade dentro de um controle de etapas e conversões também me dá nessa questão de eu saber como vai ser, como é que eu posso prever o final do meu mês e o final, talvez até do meu ano, em relação à minha equipe comercial. Nós falamos muito, Vincenzo, sobre a importância de acompanhar, né, individualmente os vendedores, de acompanhar de perto o setor comercial, de acompanhar as métricas. E algo que eu lembrei aqui enquanto nós falávamos, e eu quis trazer esse ponto, é que muitas vezes as empresas, elas buscam fazer isso na figura de um gerente comercial. E aí, muitas vezes, eu entendo que eu vou ter que ter esse acompanhamento sobre o time de vendas. E aí eu vou precisar ter um gerente comercial para fazer esse acompanhamento. E aí, muitas vezes, elas caem num erro muito comum, que é transformar o melhor vendedor delas num gerente comercial. Só que talvez, para a função de vendas, ele é muito bom. Só que para a parte de gestão, muitas vezes não é dele. E aí, com isso, você perde um melhor vendedor e não ganha um bom gestor. E ter uma pessoa que tem essa visão analítica do processo, porque precisa, né? Porque vai envolver de acompanhar números, vai fazer com que você consiga ter uma boa gestão sobre o teu time de vendas. Porque normalmente o que acontece é, eu tenho resultado baixo, eu vou lá e tasco um chicote em todo mundo, né? Em todo o setor comercial. Eu digo, vocês não estão vendendo, você tem que vender mais. Como se o vendedor não soubesse que ele tinha que vender mais, porque ele também é comissionado, então ele sabe que ele está ganhando menos. E isso requer muita preparação, que é o que o Leandro trouxe de... Não quer dizer que o meu melhor vendedor vai ser um bom gestor, porque são características diferentes. Claro que o gestor comercial precisa saber sobre vendas, sobre métricas, saber vender também. Porém, ele tem muito mais aflorado também a questão de gestão de pessoas, gestão de colaboradores, gestão de time comercial. E o melhor vendedor, ele pode sim ser moldado para isso, mas não quer dizer que é porque ele vende mais, ele já está pronto para fazer essa função. Então, ter uma pessoa também pronta que saiba itens comerciais, saiba vender, saiba também exercer aquela questão, mas também tem a gestão de pessoas, e acredito que isso talvez seja a principal dificuldade das empresas hoje em setor comercial, que é saber que o gestor comercial trabalha bem com os vendedores, trabalha bem, não apenas cobra, mas ele também ajuda, ele também auxilia para que o vendedor ele bata suas metas. O vendedor batendo sua meta, ele vai estar feliz. Ele vai fazer feliz o seu gestor, que vai fazer feliz o dono, o empresário que tem lá o faturamento final. Então é tudo cascateado. Então o foco tem que ser no vendedor. O vendedor fazendo o trabalho dele, atingindo a meta dele, e consequentemente as demais metas também serão alcançadas. Perfeito, pessoal. E para finalizarmos esse episódio sobre gestão comercial de alta performance, vamos trazer algumas dicas para o empreendedor que nos acompanha aí de casa. Então eu gostaria de saber, Vincenzo, quais são as estratégias mais eficazes para manter um time comercial motivado e engajado com as metas de vendas da empresa? Eu acredito que uma das principais formas de manter o colaborador engajado é informação. É o informar a ele o que está acontecendo, porque o vendedor também saber disso, não apenas o gestor comercial saber das métricas individuais de cada vendedor, é importante ele saber como ele está. Então, no momento que ele sabe quantos leads ele precisa, como é que está a conversão dele em cada etapa, não só uma conversão final, que é aquela número de leads para número de vendas, ele também vai saber o que ele precisa fazer, o quanto ele precisa se esforçar para conseguir uma venda. Além dessas informações, é estar muito claro para ele quais são as metas dele, o que ele precisa fazer, o que ele precisa alcançar, qual é a minha expectativa que eu, como gestor comercial e também da empresa, tenho com aquele colaborador. Então, no momento que eu coloco informações na mesa para ele, que ele tenha a noção da responsabilidade que ele tem na empresa de trazer novos negócios, de trazer mais faturamento, no momento que ele sabe o que ele precisa fazer dia a dia para ele alcançar esse número, no momento que eu comunico a ele quais são os objetivos, quais são as ambições que a empresa tem para ele e que ele mesmo tenha, conhecendo o vendedor também na forma pessoal, que algo que funciona muito é qual é a ambição do vendedor. A gente falou sobre a ambição mais cedo. Ele quer fazer uma viagem, ele quer trocar de carro, ele quer ter um filho, o que ele quer, qual é o plano dele para a vida, e obviamente o dinheiro vai ajudar ele nessa questão. Então trazer o objetivo pessoal dele para também juntar ao objetivo da empresa vai fazer com que ele se sinta mais motivado a alcançar o objetivo não só da empresa, mas também o objetivo dele de vida. Então a gente às vezes pensa, né, vou manter o meu colaborador, meu vendedor motivado apenas dando mais dinheiro para ele. Não que não funcione, mas não é algo que a longo prazo vai funcionar sempre. Mas manter ele informado da importância dele dentro da empresa e o que ele pode alcançar também na sua vida pessoal estando ali, eu acredito que vai fazer
fazer com que o vendedor fique muito engajado e busque mais ainda as metas, porque isso é diretamente proporcional aos sonhos de vida dele, às metas dele como pessoa. Como um recado final para os empreendedores que estão nos acompanhando, eu diria, contrate bem, treine regularmente o teu time e acompanhe as métricas. Pois só a partir disso você vai conseguir ter um setor comercial muito forte e saber se você está no caminho correto. Então, eu espero que todos esses pontos que a gente trouxe aqui, que realmente faça a diferença do dia a dia do seu negócio, do seu setor comercial da sua empresa. Vincenzo, você também gostaria de deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando? Gostaria de deixar como mensagem final: trate bem do seu vendedor. Ser vendedor é muito difícil. Ser vendedor requer um grande número de características e conhecimentos necessários. O vendedor ele tem que saber se apresentar o produto, aumentar o nível de percepção do cliente em relação ao produto e ao serviço. Ele tem que saber de negociação, ele tem que saber de contorno de objeção, ele tem que saber de fechamento, ele tem que saber de gatilhos mentais, ele tem que saber de rapport, ele tem que saber de muitas coisas ao mesmo tempo e aplicar tudo aquilo ali, muitas vezes em uma única oportunidade de falar com a pessoa. Então, ser vendedor é muito difícil. Então, trate bem seu vendedor, valorize seu vendedor, porque é ele que vai levar a sua empresa para o futuro. E assim finalizamos o episódio de hoje. Tenho certeza que você conseguiu tirar diversos insights e informação desta conversa. Então nos acompanhe nas redes sociais e até o próximo episódio.